pessoal, meu nome é Mariana e estamos aqui para mais uma tiragem de tarô. O tema de hoje é o que ele ou ela pensa sobre a nossa relação. Vamos perguntar para o tarô? Então já vai trazendo essa pessoa à sua mente, pense na relação de vocês e escolha uma opção. A opção número 1, que é a concha, e a opção número 2, que é o quartzo rosa. Já vai pensando aí. Se você quiser pensar em mais de uma pessoa, daí você escolhe uma opção para cada. E se você sentir de escutar as duas opções, preste bastante atenção, tá bem? Gente, olha, eu tô pensando da gente fazer a nossa live amanhã, dia 29 de março. O que vocês acham? Digam aqui pra mim no sábado, às 10 horas da manhã, do horário do Brasil, né? Vamos ver, espero que dê tudo certo. Muitos de vocês já sabem que eu estava com alguns probleminhas de infraestrutura, mas até agora as coisas estão rolando, então vamos tentar fazer a live amanhã? E é isso. Lembre-se que a leitura é atemporal, somente essa data, né? É para live, então a partir do momento que você se conectar com essa leitura, mesmo que seja depois dessa data, é o momento certo para você ouvir, tá bem? E lembre-se que essa é uma leitura coletiva, nem tudo pode ressoar exatamente com você, com o seu movimento, então leve para si aquilo que você sente que ressoa, aquilo que você sente que não ressoa, deixa passar. Nunca tome nenhuma decisão muito importante baseadas em leituras coletivas, porque elas abrangem um número grande de energias, né? E às vezes a gente pega algo pra gente que nem é nosso. Então, ouça a sua intuição, tenha bom senso, né? E se você quiser uma leitura somente na sua energia, manda uma mensagem aqui pra mim, tem os meus contatos, me segue lá no Instagram. E se inscreva no canal caso você não é inscrito ou inscrita, tá bem? Vamos começar então com a turma da concha. Vamos ver se eu deixo bem escondidinho. Vamos começar com em como está a energia da relação. Vamos ver como que está a energia da relação aqui. Não, vamos perguntar, né, das energias. Como está a sua vibração em relação a essa pessoa? A vibração dessa pessoa em relação a você? Não, é muita carta, tarô. A vibração dessa pessoa com relação a você. E como está a energia dessa relação? Eita, a morte. Passando para um momento de transformação aí, né? Vamos saber mais. Como está a sua energia em relação a essa pessoa? Energia dessa pessoa com relação a você. E a energia dessa relação? Como está? Olha. Que interessante, hein? Vamos lá, como que está a sua energia em relação a essa pessoa? O eremita, 6 de pau, 5 de espadas e cavaleiro de paus. Eu sinto que aqui você tá num certo afastamento emocional, né? Por algumas questões que você tá trazendo, assim, alguns conflitos internos, né? Principalmente nos seus pensamentos. Você pode estar com alguns pensamentos muito conflitivos, um certo caos mental, assim, não tem muita clareza e tá gerando alguns conflitos. Que inclusive pode, para quem tá em contato com essa pessoa, pode até estar dando umas roladas de trocação de farpa, assim, né? E isso tá fazendo com que você reflita bastante, né? Porque tem um desejo, tem uma paixão por essa pessoa, tem uma vontade de ir além, de avançar aqui. Mas alguns conflitos internos, que estão bem intensos, fazem com que você pense. E aí sinta uma necessidade de refletir, olhando para dentro, né? Tem assim eu preciso entender aqui o que está passando dentro de mim, né? Porque as coisas
no externo, você pode estar mais afastada, né? Afastado, você pode estar mais quietinho na sua, mas dentro tem assim, ó, um monte de coisa rolando. Energia da pessoa em relação a você, a lua e o mago, indo com a correnteza, as de copas, 4 de ouros e 10 de paus. Eu sinto que essa pessoa tá trazendo muitos medos dela à tona, né? E tá fazendo com que ela fique numa dificuldade de compartilhar os sentimentos. Para muitas pessoas aqui, vocês estão se conhecendo, não faz muito tempo que vocês se conhecem, né? Ainda não naquele período de não entrou muito na intimidade, né? E aí, essa pessoa, ela traz bagagens emocionais, ela traz muitos medos, ela vê em você uma nova possibilidade, né? De avançar, de ir além, assim, ela tem esse desejo, sabe? Mas pelas bagagens emocionais que ela carrega, traz muitos medos, muitos pensamentos conflitivos e faz com que ela fique mais travadona na hora de compartilhar o que sente, né? E até para você que esse recolher, né, faz você até entrar num movimento de comparação, comparando essa pessoa com outra, comparando essa pessoa com você, né? E olha como eu ajo, como ela age, sabe? Cuidado, né? Porque às vezes pode gerar um certa disputa de ego, assim, né? Ah, essa pessoa tá fazendo isso, se ela faz, eu vou fazer também, sabe? Energia dessa relação, a morte, 5 de ouros, 8 de paus, espírito brincalhão, pagem de paus e sofrimento, 9 de espadas. É uma relação que está passando por um movimento de transformação para quem já está num relacionamento já faz um tempo, né? Para muitos aqui vocês estão separados mesmo. E aí, para quem está separado, né, vai adaptando, porque essa pessoa, ela tá lá calada, mas o sentimento ainda não morreu, né? Só que ela ainda ela se sente sobrecarregada, sabe? Pelo que ela sente, pela dificuldade de compartilhar, por desejar reiniciar, por desejar ter algum tipo de contato aqui com você, né? E para quem está se conhecendo não faz muito tempo, né? Essa é uma relação que veio transformar muitas questões internas de vocês, dando uma nova oportunidade, e inclusive transformar questões de não merecimento, de rejeição, de se sentir rejeitado por alguma questão que vocês trazem de infância, tá? E aí, trazendo um libertar-se dessa energia, de vocês não assimilarem o que acontece na relação com o valor de vocês, né? Não, assim, de repente a pessoa não pode estar com você em algum momento por questões que ela precisa fazer, e aí você já pensa que você é menor, que essa pessoa não gosta de você, que você não é o suficiente para essa pessoa não te escolher, entende? Então, vem mudar esse tipo de energia de ambas as pessoas para que vocês possam fluir mais livremente, mais alegre, mais tranquilos, né? Não num movimento de sofrer tanto por isso, tá? E aí, é uma relação que tá passando por esse período, né? Para todas as pessoas, para quem está conhecendo, vem trazer isso, para quem está separado, tá trabalhando essas questões, né? É uma energia, uma relação que tem uma energia ainda de coisas para acontecer, de movimento, mas ela está num movimento de amadurecimento espiritual para cada um. Ela está trazendo amadurecimento espiritual para cada um, tá? Através, né, de alguns conflitos, de medos, né, de preocupações, porque fazem com que vocês reflitam, entende? Reflitam, inclusive questões de rejeição e não merecimento para muitas pessoas. E então, assim, né, para as pessoas que falam assim, não, essa questão de rejeição não rola comigo, não tenho, já está trabalhada, é mais no sentido de vocês amadurecerem espiritualmente e decidirem o que vocês desejam fazer na vida de vocês, né? Que paixão que vocês têm, sabe? Mas aqui, para a grande maioria, é a questão que vem trabalhar assim, tá? Para vocês se libertarem dessa energia de eu não posso, eu não mereço isso, eu não mereço ter um relacionamento tranquilo, sabe? Nesse sentido. Agora vamos ver, o que essa pessoa pensa da relação de vocês? O que essa pessoa pensa da relação de vocês? Não sei se dá pra ouvir uns barulhos estranhos. Gente, se vocês ouvirem um barulho estranho, é daqui. Peraí, o que essa pessoa pensa em relação à relação de vocês, né?
Ela pensa que é uma relação bem conflituosa, né? Olha lá, a lua saindo de novo. Vamos lá. 5 de espadas, o mago, 2 de espadas, 3 de copas, 5 de pentáculos, a lua e pajem de copas. O que essa pessoa pensa da relação de vocês? Que tem muitos conflitos aqui. Que tem disputa de poder, disputa de ego, né? De quem pode mais. Bateu, levou, né? Você vai me cutucar, eu também vou te cutucar. Que existe manipulações baseadas nas paranoias de cada um, sabe? E essas manipulações são pequenas, né? Como eu falei, assim. Ai, a pessoa tá afastada, aí a pessoa tá lá postando foto. Ai, eu tô ótimo, olha como eu tô feliz e tal, né? Pensando em atingir o outro de alguma forma. Ou, de repente, olha só como eu tô triste, olha, num movimento de eu quero que a pessoa fale comigo, sabe? Tem manipulações nesse sentido, assim, né? E ela acaba que, até pelas próprias intrigas internas, lembra que ela tá em relação a você com os medos muito aflorados, né? Até pelas próprias intrigas internas que ela diz pra ela mesma, ela vai nutrindo esse tipo de pensamento, né? E aí acaba num movimento de afastamento, né? Aqui tem, assim, um afastamento geral, né? Ou, até se você acabou de conhecer essa pessoa, ela tá pensando a respeito desse afastamento. Tem lá no fundo tem um movimento de gostar da relação. Gosta, tem momentos bons? Tem, não é tudo ruim, né? Mas é um momento que tá bem conflitivo aqui, né? E ela pode estar sonhando bastante tendo sonhos bastante conflitivos com você, tá? E pode, inclusive, pensar que tem outras energias interferindo na relação. Como outras pessoas, de repente, sabe, né? Não, essa pessoa tem outra pessoa, e isso causa pra essa pessoa, ela pensa que traz um afastamento, né? De tipo assim, a outra, ela só dá atenção pra outra pessoa, não olha pra mim, né? Pode, pessoas assim, amigos que ficam se metendo na relação, tipo assim, lá, ela só fica, ou ele, né, só fica ouvindo o que os amigos estão falando, né, por isso que a gente se afasta, sabe? Tem pensamentos assim, né? E aí eu vejo que essa pessoa, pra quem tá afastado, ela pensa em voltar, né? Pensa em voltar, em abrir comunicação? Pensa sim. Mas, como eu falei, ainda tem muitos medos, porque pensa que os conflitos estão muito ressaltados, sabe? E que esses conflitos que ficam internos geram conflitos externos, né? Geram discussões que não são discussões que levam a algum lugar. Porque tem as discussões que são muito importantes para reestruturar as coisas, mas aqui são discussões que, tipo, não levam a lugar nenhum, que fica só, tipo assim, eu tô certo, entende? Então vamos lá, como um conselho pra você em relação a essa pessoa. Gente, esse é o que a pessoa pensa, tá? Às vezes a pessoa fala assim, meu Deus, mas não tem nada a ver. É assim que o outro interpreta, né? Ó, receptividade, rainha de copas, o mestre e deixando ir 8 de copas. Aqui é um movimento total em relação a essa pessoa, você trabalhar as suas emoções, amadurecer o seu sentir, né? Procurando ter amor próprio, procurando se preservar de momentos onde você sabe que vão te trazer desgaste, vão te trazer sentimentos mais ruins, assim. Então, é um movimento de você tomar para si a sua sabedoria interna e saber se cuidar emocionalmente, sabe? Se preservar emocionalmente. Procurando, inclusive, trabalhar as questões internas emocionais, o que você tá sentindo, né? Porque, às vezes, se você tá aí cheio de mágoas em relação a essa pessoa, trabalhe essas mágoas, olhe pra você, né? Trabalhe elas para que você consiga seguir de uma forma mais leve, né? Sem ficar levando mágoa pra dentro da relação e levando mágoa para
a pessoa. Se você me pergunta, Mari, eu tomo algum tipo de atitude em relação a essa pessoa? No momento, não, tá? Agora é um momento de deixar as coisas fluírem e de trabalhar no seu emocional, tá? Em relação a essa pessoa. E lua crescente em aquário, reflita sobre as suas prioridades. Reflita. Coloque você como prioridade, né? Porque às vezes se você tá num movimento só dando demais pro outro, e fica frustrada porque você está dando demais pro outro, dá pra você, entende? Dá essa prioridade pra você e deixa as coisas fluírem, né? Olhe pro seu sentir, veja como você está sentindo, o que você está sentindo, né? E deixa as coisas acontecerem, né? Não fica... Porque às vezes a gente fica assim, eu tô dando demais e ele não me dá... A decisão é sua de dar demais. Entende? É isso aí, grupo 1. Gratidão demais a você que esteve comigo até aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu agradeço pela oportunidade, pela confiança. Se você vai comigo pro grupo 2, bora lá. Se não, um grande beijo. Nos vemos por aí. Não esquece de deixar seu like, seu comentário, o que você achou dessa leitura. E se não ressoou, também comenta. Eu gosto de saber a opinião de vocês, tá bem? Gratidão e até a próxima. Tchau, tchau. Vamos lá, grupo 2, o grupo da... eu ia falar selenita, o grupo do quartzo rosa. Quartzo rosa. Tô precisando, gente, me conectar mais com quartzo rosa. Esses dias de sol em Áries, olha... Me pegou. Gente, tudo que acontece no cosmos influencia demais em mim. Tudo, eu sinto tudo. Esses dias tá osso, né? E pra vocês também, né? Conta pra mim. Muita coisa acontecendo, né? Março foi assim, uau! Saindo da energia do grupo 1. Vamos lá, grupo 2. Como que está a sua vibração em relação a essa pessoa? Vamos para as vibrações. A energia dessa pessoa em relação a você. Eita. Olha, e a energia dessa relação? Como está? Gente, eu tô com frio. Como eu falei pro grupo 2, se vocês ouvirem uns barulhos estranhos, tá rolando uns barulhos esquisitos aqui. Aqui sempre rola, né? Eu sempre falo. Às vezes vocês nem ouvem. Porque às vezes eu vou ouvir o áudio e eu falo assim, nossa, eu pedindo desculpa, pelo amor de Deus, pelos barulhos de reforma e de tudo, e eu... Cri, cri, cri. Sua vibração em relação a essa pessoa. Nossa. Vibração dessa pessoa em relação a você. Ui. Volta aqui. E a energia dessa relação, como está? Como está a energia dessa relação? Virar aqui, porque às vezes eu viro em cima das cartas e vira a maior bagunça. Aí, ó, cai. E cai e vai. Nossa. Vamos lá, sua energia em relação a essa pessoa, imperatriz e força, os amantes, projeções 7 de copas, completude, o mundo. Aqui em relação a essa pessoa, eu sinto que você idealiza muito essa pessoa. Você acha ela um tudão, uma tudona, que baita conexão. Uau, encontrei aqui essa conexão. Só que você tem algumas dúvidas, né? Inclusive pelas suas fantasias, sabe? Você fica assim, meu Deus, que pessoa... É isso, achei a chave do amor. Mas será? Será que eu não tô fantasiando demais? Aí você se controla, né? Ficar numa posição mais assim. E eu achei interessante, porque tem uma energia aqui de você tá passando por algum amadurecimento em relação às relações, inclusive sobre colocar o seu pé no chão em relação às relações. Pode ser por isso que você fica nessa dúvida em relação a essa pessoa, te trazendo um maior autocontrole de si, uma maior segurança em si, né? E foi um ciclo que passou. E aí, quando você está com essa pessoa, que de repente você já tem há anos com essa pessoa, né? Você agora está mais empoderado da sua força, e aí
por isso que você até se questiona, né? Porque pode ser que você antes estava mais vulnerável numa relação e hoje você tem uma insegurança, né? E aí você fica... Porque você aprendeu algo, entende? E aí, claro, né? É uma mudança. Aí você ainda se questiona. Será que eu não tô viajando aqui? Mas continua segura em si. Energia dessa pessoa em relação a você, o Papa e a Torre, 7 de ouros, paciência, 2 de espadas, esquizofrenia e coragem, a força. Aqui eu sinto que essa pessoa, ela tem algum padrão, alguma crença limitante dela que ela é fortemente agarrada e faz com que ela fique mais no controle em relação ao emocional, que está sendo rompido. É lento, é um processo lento aqui, mas tem algo que está sendo rompido na conexão com você, entende? De repente ela sempre acreditou que uma relação tinha que funcionar do jeito X, e aí ela se deu conta que não, que talvez era algo que estava bloqueando ela. Então, para alguns aqui, mesmo que se vocês estiverem separados, que ter essa energia também, esse afastamento tá trazendo um romper das crenças dessa pessoa. De repente, essa pessoa terminou com você porque acreditava uma coisa, assim. E aí agora ela tá assim, tô tomando clareza, né? Ela tem um desejo, ela tem uma expectativa das coisas avançarem ainda aqui, mas aqui é um processo ainda lento, né? Porque é um processo de desiludir, de tirar as desilusões sobre ela, não sobre você, sobre as crenças dela. É um romper aqui de crenças, né? Energia dessa relação, estrela como está, integração, temperança, 5 de ouros, forasteiros, 9 de espadas, sofrimento. Como eu falei, tem muita gente afastada aqui, né? E é uma energia que, através desse afastamento, tem questões internas sendo curadas, tá? A própria espiritualidade tá trabalhando aí. Inclusive questões de não merecimento, rejeição. Até no grupo 1 tem questão com isso, tá? Inclusive na energia da relação. Vá lá dar uma olhada que pode ter alguma mensagem. Algo lá pode ressoar com você, tá? E é uma relação que traz uma preocupação, né? E aí, será que acabou de vez, né? Traz alguns pensamentos, põe vocês para refletir. Inclusive porque tem uma questão de espelhamento, onde você se enxerga muito no outro, né? E, claro, de uma forma inconsciente, o que causa muito incômodo. Mas tem uma energia de reconciliação aqui, tá? E aí, se você fala assim, Mari, a gente tá junto, mas teve um rompimento, a gente tá bravo, né? Tem essa energia. Porque para alguns, vocês podem estar, bem, falando, mas tudo isso que tá acontecendo, né? Essa pessoa quebrando expectativas, você ali com umas dúvidas, algo sendo curado na relação de vocês, né? E tudo bem. Tudo acontecendo, sabe? Você assim, não tô... Isso tá batendo comigo, né? Principalmente se estiver ressoando, mas não estamos separados, as coisas estão fluindo, né? O que essa pessoa pensa da relação de vocês? Vamos perguntar pro tarô? Vamos baralhar mais uma vez? O que essa pessoa pensa da relação de vocês? O que essa pessoa pensa da relação de vocês? Gente... Tem relação com o grupo 1. Vamos lá, tem umas horas que eu vejo, o que tá rolando aqui? Rainha de espadas, a torre, 4 de copas. Imperador, imperatriz, as de pentáculos e roda da fortuna e cavaleiro de copas. Vamos lá. Imperador, imperatriz. Vamos lá. Essa pessoa, ela pensa que ela encontrou a pessoa. Sabe? Ela falou assim, ela pensa assim, eu encontrei a minha pessoa, né? Essa é o meu par. Mas a bicha
é dura na queda. O que eu sinto aqui? Vamos lá, né? Essa pessoa, ela, para muitos, agora pensando na relação, né, me traz muita clareza de que para muitos aqui vocês estão afastados e alguém foi lá, cortou a relação, né? Quem cortou a relação se arrependeu e fica pensando que vocês são o par perfeito e que quer voltar, né? Isso é pro grupo de quem cortou a relação, né? Dos separados, que tem uma energia muito grande, né? E muitas vezes fica pensando assim, vai dar um jeito, a vida vai dar um jeito de unir a gente de novo, sabe? Porque por mais que ela esteja brava, assim, pensando assim, por que ela falou dessa forma comigo, né? Pra quem cortou a relação. Se foi a pessoa, você pensa, por que ela, né, fez isso comigo? Mas, independente, né, porque ela está pensando, se foi ela pensa, né, eu fui lá, cortei, tô aqui arrependido, essa é a minha pessoa, eu quero voltar, né, com as coisas, quero entregar sentimento, nossa, gente, quero entregar sentimento, quero falar sobre os sentimentos, quero falar sobre a nossa relação, quero voltar e trazer maior estabilidade e segurança, tá? É isso que ela pensa. Bom, gente, eu peço desculpas, eu tive uma interrupção aqui. Vamos lá. Pra quem tá bem, teve alguma discussão aí. E aí essa pessoa pensa que você foi uma pessoa orgulhosa, que chutou o pau da barraca e tá frustrada com isso, mas que você é a pessoa dela, sabe? Que você é a pessoa ideal pra ela. E isso pra todo mundo, tá? Isso pra todas, independente, né? Pra qual tipo de relação. Às vezes acabou de conhecer, também teve uma energia aqui de verdades foram ditas de uma forma brava, tô aqui frustrado, mas essa pessoa não deixa de ser a minha pessoa, tá? E é isso, eu sinto que, né, tem essa energia e que por mais que tenha tido uma trocação de farpa aí, o encanto não se acabou. Essa pessoa pensa que você é a pessoa pra ela. Mesmo que, ó, tá, agora, tá, teve uma coisa que ficou clara aqui. Para quem tem casos aqui de, por exemplo, uma situação triangular, quadrangular, essa pessoa pensa em romper com a pessoa porque ela pensa que você é a pessoa pra ela. Entende? E ela tem esse pensamento. Fala assim, não, vou romper aqui, vai me trazer frustração, mas é essa pessoa com quem eu quero ficar. Entende? Vamos... Ficou claro agora pra mim. Ela... E às vezes, pode não ser até uma relação triangular, mas é de casal, né? Mas pode ser alguma outra coisa que essa pessoa tá muito... algum trabalho que a pessoa valoriza mais o trabalho. Não é valoriza, né? Dá mais atenção no trabalho a você. Ela pensa que alguma coisa precisa ser cortada, tá? Que tá trazendo ali chateação na cabeça dela e que ela visualiza você, né? Como uma pessoa incrível aí pra ela. Conselho pra você em relação a essa pessoa. Ó, saiu o mestre aqui, saiu o mestre lá no grupo 1. E o conselho, do mesmo jeito, assim, ó, é um movimento de você... se você me perguntar, Mari, toma ação em relação a essa pessoa? Agora não, tá? É um movimento de você olhar pra dentro, definir o que você quer, pensar, né? E deixar pra tomar algum tipo de atitude depois. Se essa é uma situação, uma relação que nesse momento está te trazendo muito estresse, tira umas férias dessa pessoa, dá um tempo dessa pessoa, né? Não é desistir, mas é tirar umas férias para que você consiga pensar, ver com clareza, ver de uma forma mais distante, assim, e tomar clareza a respeito do que você sente, o que você deseja, né? Buscando a sua sabedoria interna. Pergunte para o seu eu interior o que você pode fazer, né? Porque ele sabe o que você precisa em relação a essa pessoa, em relação a qualquer coisa. Então, dá um tempo para você conseguir ouvir a sua sabedoria interna,
né? O que de fato você quer, guie-se por você, tá? E lua cheia em Libra, ache uma balança, né? Busca um equilíbrio aí, tá? Então esse é o momento de grandes ações? Não, é um momento de reflexão. Tá bem, grupo 2? Gratidão demais a você que esteve comigo até aqui. Obrigado pela oportunidade, pela confiança. Gratidão, gratidão, gratidão. Peço que diga pra mim o que você achou dessa leitura, se ressoou com o seu movimento. Se não ressoou, me diz também. Eu gosto sempre de saber. E bora lá. Um grande beijo. Nos vemos no próximo e tchau, tchau. Esse eu vou ter que dar um corte.